Oi, gente, bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos fazer uma arte na vida real, que no caso é esse meu cogumelo pra vida real. Eu comecei basicamente fazendo o corpinho, eu perdi o vídeo de eu fazendo essa primeira parte de cima, mas agora a gente vai fazer as perninhas. E a gente pega um pouquinho de massa, eu uso porcelana fria. E a gente vai modelar as perninhas. Aquele arame é pra colocar, pra dar uma sustância quando você for colocar na base. E você tem que sovar bem essa massa, que senão ela não fica maleável. Eu tirei meus anéis porque senão gruda tudo. E então eu comecei a fazer essa minhoquinha aí que vocês estão vendo. E essa minhoquinha vai virar a perninha dela. E a gente vai modelando bem a parte de cima, pra você, tipo, fazer a coxa, o que você quer fazer, tipo, do formatinho, se você quer deixar mais fino ou mais grosso. E eu resolvi deixar um pouco mais fino em cima e bem grossinho embaixo pra fazer os pés. Então eu fui começando a fazer a pontinha do pezinho e você só puxa bem de leve assim. E depois coloca um pouquinho numa parte reta e deixa bem retinho embaixo. Aí eu cortei um pouquinho do pedaço de cima porque não tava da altura certa, ela ia ficar muito alta. E aqui eu já tô fazendo pra ela acompanhar o corpinho, porque o corpinho estava bem mais inclinadinho, que era de propósito. Aí você pode usar cola ou você também pode usar cola é o melhor. Você pode usar água também pra mexer essa massa e ela vai ficar bem molinha. Mas a cola ajuda bastante a colar no lugar. E você já pode pegar água e fazer o blend, né? Tipo, pra ela ficar como se ela fosse uma coisa só no corpinho. E eu estou usando essa ferramenta aqui, por incrível que pareça, eu que fiz essa ferramenta também. E eu tô usando tipo uma. É tipo uma espátulazinha e você vai puxando pra todos os cantinhos pra ficar bem grudadinho e como se fosse parte do negocinho, né, da escultura. Você coloca mais cola pra ficar no lugar e tudo mais. Caso ela caia, depois você pode usar Super Bond, que vai colar super certo. E é muito bom. E aí eu estou dando mais umas alisadinhas, aperfeiçoando pra ficar parecido e não cair com o tempo. E pra ficar bem no formatinho da onde eu queria que a perninha ficasse. Então, eu vou ajustando muitas vezes, empurrando, testando ali no chão, tá vendo? Ficou um pouco longe, foi mal meu, mas aí depois eu corrigi. E aí ficou aquela curvatura, tá vendo? Aquela curvatura é a curvatura certa porque eu queria que ela estivesse inclinada. Então eu fui pra fazer a outra perninha. Eu peguei o outro pedaço que sobrou da mesma perninha, misturei de novo, né? Sovei tudo de novo. E eu tava arrumando aquela porque, como ela ainda tava fresca, ela ainda tava bem molinha pra ficar, tipo, torta ou essas coisas. E lá vou eu fazer mais uma minhoquinha e ajustando. Essa minhoquinha ficou um pouco mais grossa no pé, eu percebi. Depois que eu fui encaixar nela e eu vi que tava bem maior do que a outra. Mas dá pra arrumar, bem fácil. E aí eu comecei a deixar mais fininho. E aí eu fui testar uma do lado da outra pra ver se não tava tão grossinha. E aí eu comecei a soltar da parte maior, que aí a gente deixa essa parte bem fininha pra ficar na parte de cima, né, do corpinho dela. Ficou bem maior, tá vendo? E aí eu tive que cortar de novo, mas aí deu super certo. E aí você pode afinar um pouco mais, porque ela perdeu bastante desse ponto baixinho. E aí você gruda e vê se ela tá seguindo a outra. Como ela vai grudar na outra, ela meio que vai seguir mesmo o propósito da outra. E eu fiz a mesma coisa, eu grudei ela na base. E esse pedacinho de arame que eu tô cortando é pra colocar num dos pezinhos, pra ele servir de tipo um encaixe quando eu colocar ela na base, pra ela não cair, já que ela é pura massinha, eu não usei nenhum esqueleto nela, nem nada, porque eu queria, já que ela era tão pequenininha, ela nem precisou muito de esqueleto, dava certo pra fazer.
E aí agora a gente tinha que esperar ela secar, então eu deixei ela lá. Eu fiz a cabeça, só que eu perdi as gravações da cabeça e dos detalhes da roupa, foi bem triste, e do cabelinho. Mas basicamente eu fiz uma bolinha e os cabelinhos foram tipo mini fiapinhos de massinha e você vai fazendo essas pontinhas bem finas e vai colocando na cabecinha. E aqui eu tô fazendo o famoso chapeuzinho de cogumelo, já que ela é uma cogumelinha muito fofa. Então eu começo a sovar essa massa e você faz uma bolinha e você vai colocar ela na mesa mesmo e vai começar a dar o formato de cogumelo, no caso. Faz a bolinha. Não precisa ser muito grande, mas caso você queira que seja maior, tipo um chapéu bem maior. Na verdade, eu queria ter feito bem maior, mas quando eu fiz esse menorzinho, ficou fofo nela, então eu resolvi deixar. Mas dava pra fazer um pouco maior, sim. Então, aí você vai prensar ele na mesa, bem prensadinho assim, e vai pegar nas bordinhas e vai começar a descer essas bordinhas pra deixar tipo uma montanha em cima, mas embaixo vai ser bem fininho, entendeu? Tipo, vai ficar aquele chapéuzinho de cogumelo mesmo. Então você vai descendo ali, vai formando tipo uma montanha. Você pode usar a água também pra mexer a massa e tal. Eu fui com meus dedos e aí eu peguei água e eu comecei a alisar e tal, pra ficar bem lisinho e não ficar tanta marca esburacada nem nada, sabe? E aí você continua esse processo até você achar que tá bonitinho e já tá do jeito que você quer. Vai ficar reto embaixo, óbvio, mas aí você vai tirar enquanto ela ainda tá mole da, dali do chão, né? Você vai tirar da onde você fez, no caso da mesa. E vai ficar parecendo um ovinho, assim, olhando de cima enquanto ele ainda tá branquinho. Eu resolvi fazer bem fininhas as partes de fora e deixar, tipo, meio tortas algumas partes, porque cogumelos não são perfeitos quando eles nascem assim. E sempre tem alguma parte que tá meio alta, outra parte que tá mais certinha. Então eu resolvi deixar bem assim. Eu não queria uma coisa certinha. Então eu fui alisando tudo bonitinho. E finalmente chegou a parte de eu tirar e colocar na cabecinha dela. Você pode tirar com uma faquinha, que foi que eu usei, que é a faquinha de precisão e tal, mas tem que tomar cuidado com seus dedos, óbvio, porque essa faquinha é bem afiadinha. Eu já tô acostumada, então eu já uso sempre. E aí, tá vendo que ficou bem reto na parte de baixo? E aí você vai pegar o seu bonequinho e vai colocar bem no centro, onde você quer que fique, essa parte mais alta, e vai pressionar na cabecinha dela, porque vai ficar o formato da cabeça dela. E aí você pressiona bem, pra ele ficar bem certinho, tá vendo? Ficou o buraquinho e ele não colou. Então você pega água ou cola também. Aqui eu usei mais água pra poder abrir mais o buraquinho do chapéu, pra lá couber bem direitinho e não ficar essa coisa meio estranha de tipo só um buraco no meio e tudo reto. Então eu fiz isso pra abrir um pouco mais e deixar menos retinho e vai caber tudo direitinho. E eu fui usando bastante água e tal. Água ajuda bastante, mas quem também tiver creme pra isso também dá certo. Então eu já fui vendo como que ia ficar tanto do lado de fora quanto do lado de dentro, tipo, se eu não ia perder a montanha de fora, que é a parte de cima do cogumelo. E foi fazendo esse movimento assim, que vai ficando mais fininho e você pode apertar as pontas também, que fica melhor. E aí eu comecei a fazer aquelas imperfeições de novo, porque meio que eu perdi quando eu tava fazendo. E lá vou eu, mais água, pra poder fazer bem espaçosazinha,
porque eu queria que fosse um chapéuzinho bem certinho. E aí você coloca de novo nela pra ver se tá tudo certo e aperta bem, que agora que tá com água, vai grudar melhor nela. E aí você pode arrumar a montanha de fora, porque é um cogumelinho, e você vai arrumando as partes de forinha também, pra ele ficar aquela parte mais reta, né? Porque o cogumelo ele desce e faz essa dobrinha pra cima nas pontinhas. Então eu fui arrumando essas partes e vai com o dedo mesmo. Eu quase não uso muitas ferramentas quando são assim. Você tem que arrumar a parte de trás também pra ficar tudo bonitinho. E vai apertando e alisando pra não ficar marca de dedo. Essa massinha é super boa, tá? E ela não é tóxica, então você pode mexer com a sua mão mesmo, não precisa usar luva, tá tranquilo. E você vai apertando ali, apertando aqui e vai fazendo o formatinho. Eu percebi que ficou bem menor do que... Agora que eu já terminei ela, ficou bem menor do que no meu desenho. No meu desenho era bem maior. Cala a boca, cachorro! No meu desenho era bem maior, mas eu fiquei muito feliz. Na verdade, a boneca em si era bem maior no meu desenho e nas minhas ideias que eu tava pensando em fazer ela. Eu queria que ela fosse um pouco maior, tipo Pop Mart. Só que acabou que no final das contas ela ficou pequena. Mas não se preocupe, a próxima com certeza acho que vai ficar um pouquinho maior. Porque é o que eu quero fazer. Eu quero fazer tipo estilo de Pop Mart, que tem um estilo muito bonitinho. Eu vou colocar uma foto aí pra vocês, que eu gosto muito desse estilo e eu acho muito fofinha essas menininhas. E elas até que são grandinhas e tudo mais. Não, nem sempre, às vezes elas cabem na palma da mão, igual a minha bonequinha. Mas eu gostei, eu acho que eu vou fazer umas versões maiores. Eu peguei essa faca e comecei a fazer esses cortes, que são os cortes de dentro de um cogumelo mesmo. E eu fiz por todo o chapéu. Então, tipo, você tem que ir certinho fazendo essas bordinhas, porque senão ele vai ficar reto e vai ficar estranho. Porque os cogumelos não são retos por dentro, eles têm essa curva. Então você tem que fazer a curva também. E eu aproveitei e fiz tipo uns dentinhos, tipo, por fora. Sabe quando você tá cortando alguma coisa e ele, tipo, arranca um dentinho? Eu também fiz isso das bordas, porque acontece. Eu olhei muitas fotos de cogumelo pra fazer isso. Então, eu fui fazendo isso em toda a volta do chapéuzinho de cogumelo dela. Aí eu tava finalmente terminando. Depois que eu terminei, tá vendo? Eu fiz as partes de fora, que são esses dentinhos que eu falei pra vocês. E fica assim, fica bem natural. Eu acho que dá pra vocês verem bem. Fica bem naturalzinho, parecendo que era um cogumelo natural mesmo. E assim que ficou na parte de cima. E na parte de baixo ficou um chapeuzinho bem de cowboy. Por isso que eu falo que eu queria maior. E aqui a gente vai começar com a base e com essa minha lixadeira de unha elétrica, que eu uso pra tudo menos unha quase. Na verdade, eu quase não uso nas minhas unhas. E aí eu vou lixar tudo isso aqui pra ele aderir à minha misturinha. Porque senão ele vai soltar e eu vou ter que colar tudo de novo. Então, eu lixei tudo. Tá aqui, bem lixadinho. Não tem mais brilho. E isso aí é uma tampa de Pringles, tá? Eu peguei uma tampa de Pringles. E aí a gente vai fazer um famoso papel machê, que é cola, papel higiênico, é um potinho, que você pode usar um copo, tanto faz. E água, você vai usar um pouquinho de água. É que eu não mostrei aí, mas tem. Você tem que picotar bastante esse papel se você quer fazer uma misturinha
digamos, uniforme e tal, não tão grossa, digamos assim. Só que uma coisa engraçada é que eu fiz tudo isso pra dar uma textura de grama e no final das contas deu tudo errado e eu tive que fazer uma camada por cima. Deu tudo errado nessa parte, mas tudo bem. Então você mistura com água, cola e fica essa gororoba aí estranha. Você pode adicionar pigmento também, se você quiser. Mas eu preferi fazer primeiro o negócio, né, o contato ali, e depois pintar. Só que no final das contas não deu certo, então eu tive que arrumar e fazer uma solução pra dar certo, porque tinha ficado muito ruim. Tipo, não ficou tão ruim, mas ficou mais desenho do que realista. E como a minha personagemzinha, ela já era um cogumelinho e eu queria tirar fotos dela na grama, acabou que eu tive que mudar aí um pouco. Mas eu preenchi tudo isso aí e ia dar certo se você quisesse um look mais desenhinho, essas coisas mais cartunzinho, sabe? Ele ia ficar bem fofo, mas dá pra fazer como se fosse chão de concreto ou algo assim, fica muito legal também. Só que não ficou legal pra mim, eu achei que ia ficar uma graminha mais fofinha e acabou que não ficou tanto assim e ficou meio estranha e meio escura e não tava clareando mesmo eu pintando com a tinta mais clara, então eu tive que fazer a outra solução. Mas por enquanto eu tô preenchendo tudo aí. E depois você pode dar tipo umas batidinhas com algum palito de dente ou uma agulha também, mas toma cuidado. Que aí ele vai fazer tipo uns furinhos e vai ficar parecendo grama. Eu fiz os furinhos, ficou parecendo grama assim, enquanto ele tava molhadinho. Mas não era bem a grama que eu tava esperando. Que, bem, Aí eu comecei a pintar ela enquanto aquilo tudo secava. E a primeira base, assim, é branco mesmo, porque eu queria ela num tom branco meio bege, assim. Tipo, o bege que ela tá já era muito bonito, mas estava muito escuro ainda, que é quando a massinha seca, ela fica dessa cor. Então eu resolvi pintar tudo de branco, pra depois colocar os detalhes de cogumelinho sujo, digamos assim, né? Porque o cogumelo cresce da terra, então ele vai ficar sujinho. Então eu queria colocar nas extremidades, tipo, nas pontinhas dos bracinhos, nas pontinhas dos pezinhos e um pouquinho nessa parte de vestidinho. Que esse vestidinho, na verdade, eu perdi a gravação dele, mas é muito simples de fazer e ele é pra simbolizar. Alguns cogumelos têm essa... É tipo uma sainha que eles têm embaixo deles. Pouca gente vê isso, mas tipo, ele tem. Então eu queria colocar nela como se fosse uma roupinha fofa, porque já que ela é um cogumelo inteiro, então faz sentido. E eu tive que passar muitas mãos de tinta, porque a minha tinta PVA que eu tenho, que é tipo uma tinta acrílica, ela tinha acabado. Então eu tive que usar tinta guache. E tinta guache demora um pouco pra você fazer as camadas, porque conforme você vai fazendo as camadas, se for uma camada muito grossa, ou se você passar muitas vezes, vai arrancar a tinta de baixo. E eu esqueci de fazer a coisa mais importante, que era lixar essa peça, né, a bonequinha, porque se você lixar essa camada lisa assim, ela vai ficar mais aderente à tinta e ela vai pegar mais. Só que eu totalmente esqueci. E no meio do processo eu realmente lembrei disso. E eu falei, agora já é tarde. Então eu continuei pintando. Eu pintei embaixo. E isso aqui, depois de muito tempo, eu consegui deixar ela totalmente branca. E eu tenho certeza que foi umas 5 camadas de tinta só nisso. E foram vários dias. Eu peguei esse meu giz seco. É um giz pastel seco. Eu achei que ele ia funcionar bem pra fazer essa sujeirinha, né, que eu falei. E, bem, eu achei que ele ia pegar, mas ele quase não fez nada. Ainda, tipo, eu tentei mais forte ainda pra pegar, que é um marronzinho e tal. Eu tentei bem forte pra pegar e, mesmo assim, não tava fazendo o efeito que eu queria. Ele tava ficando pouquinho,
mas não o efeito que eu queria ainda. E também não era a cor certa. Ele tava ficando mais pra um roxo, tipo, mais escuro, sabe? É, tipo, é uma lama com magenta, digamos assim. Uma lama rosa. E não era bem isso que eu queria. Eu queria que ela ficasse marronzinha, meio bege. Mas eu fui tentando mesmo assim, pra ver se dava certo. E eu fiz uma camada, né? E essa camada ficou bem fina. Mesmo eu aplicando mais e subindo mais, ele não pegava tanto. Então eu desisti e simplesmente usei maquiagem e deixei ela desse jeito, que era o jeito que eu queria, que era a coisa mais bege, mais sujinha. Eu acabei esquecendo a parte de trás dela, então lá fui eu de novo pegar o pincel com maquiagem e aplicar. A maquiagem foi muito eficaz e eu peguei uma maquiagem que ela não é com glitter, então ela não ficou cintilante, ela ficou marronzinha e eu gostei bastante. Eu ainda acho que ficou bem branco. Nas partes brancas eu queria um pouco mais bege, tipo. Mas assim ficou muito fofa. Eu acho que ficou muito bom pra ela. E parece que ela tá bem sujinha e tudo mais. E eu gostei bastante do que só branco. Eu passei um pouquinho no rosto também e fiz as bochechinhas com maquiagem também. Porque eu queria bochechinhas fofinhas nela. E só a maquiagem tava conseguindo fazer isso. Eu não sei se meus giz são ruins. Eu acho que são, já fazem muito tempo que eu tenho eles. Então, confesso que eles são bem ruinzinhos. Mas tudo bem, a maquiagem salvou a gente. E ela ficou prontinha com o sombreamento dela. E era claro que eu tinha que fazer a parte dos olhos. Então eu peguei e afiei a minha lapiseira. Eu deixei uma ponta bem fina nessa minha lapiseira. E olha que ela já é bem fina. E eu comecei a fazer os olhinhos dela conforme eu fiz na minha fotinha lá no meu desenho. Só que não ficou totalmente igual. Porque quando você faz um desenho digital, totalmente as cores vão ficar diferentes. E você vai conseguir fazer um blend mais fácil. Mas eu também gostei dos olhinhos dela na vida real. Ficaram bem fofos. Mas se eu pudesse fazer exatamente idêntico, tipo, as cores, né? Idênticos ao do meu desenho, nossa, ia ficar muito profundo, ia ficar uma coisa muito bonitinha nela. Mas eu amei esses também, são bem grandes, eu adoro fazer olhinhos grandes assim. E com certeza nas minhas próximas elas vão ter olhinhos assim também. Então, eu fiz a boquinha. Eu tava muito indecisa se ela ia ter boca. No começo, ela não ia ter boca nenhuma. Então, acabou que eu coloquei essa boquinha mais... Oh, sabe como se ela estivesse explorando o lugar, né? A florestinha que ela vive. Então, o primeiro olho saiu e vocês sabem que o segundo olho sempre sai diferente do outro, porque... é difícil, mas eu tentei ao máximo deixar eles os mais parecidos possíveis um do outro. Então eu tava olhando de ladinho pra ver se ia pegar tudo certo. Esse daí acabou saindo bem mais fechado que o outro. Tá vendo que o outro não tem esse fechamento assim? Então acabou que eu peguei pra fechar o outro também. Se eu não me engano, eu acho que eu fechei o outro olho também. Eu fiz a parte dos cílios, né? Que é a parte mais escurinha ali. E fazendo cada cílinho bonitinho. E tudo mais. Essa marquinha ali de cima pra fazer tipo a pálpebra, a segunda pálpebra. Eu gostei, assim, tipo, mesmo que tenha ficado fechadinho nessa parte ali dela, eu tentei corrigir. E dá pra corrigir com a pintura também, porque aí você pode pintar e aí ele não vai ficar fechado, sabe? Então, esse foi o sketch. Aí eu dei uma apagadinha para as tintas passarem mais fáceis. E eu usei tinta de tecido, tá? Porque eu não tinha a tinta vermelha pra ela, mas deu certo no final. Nós conseguimos. Então eu fui preenchendo o olhinho, porque o olhinho dela é vermelho, pra combinar com o cogumelo dela, que também é vermelho. Então lá fui eu com meu pincel mais fininho.
Eu não tenho muita prática com esse pincel, apesar disso. Principalmente os maiores, que é um kit de 3. E eu não consigo fazer igual aquelas meninas que elas pegam o maior de todos, fininho, e fazem artes inteiras com aqueles. E eu fico tipo, como que elas fazem isso? Então eu preenchi tudo, o olhinho dela com esse, pra ficar uma camada bem fina e não ficar aquela coisa grossinha. E lá vou eu pintando o outro. Eu pintei os dois, né, ao mesmo tempo, pra eles não ficarem diferentes nem nada. E pra eu ver se eu conseguia arrumar aquela parte que eu deixei meio fechada e tudo mais. É bem relaxante fazer os olhinhos. Eu acho que é a parte mais legal. Tipo, fazer o personagem inteiro é muito legal, mas tem partes que você gosta mais. Eu gosto muito de fazer olhos. Eu adoro. Então, eu tive que saber como que eu ia fazer o degradê desse olho. Porque na minha arte tinha um degradê bem forte, né? Da questão do preto pro vermelho. Então, o olhinho ficou um pouquinho menor nesse outro lado. Então, eu fui aumentar pra ver se ele ficava um pouco mais parecido com o outro. Bom, eles não são totalmente idênticos, dá pra ver. Eles são mais primos do que irmãos, eu acho. E nessa parte aí eu tava fazendo tão concentrada que eu não vi que ficou fora do esquadro. Desculpa, gente. Mas depois eu olhei e, tipo, eu consegui gravar. Mas eu só tava pintando de novo mesmo com a tinta. Olha a carinha dela. Aí eu já tava, acho que, misturando as cores, né? Porque eu queria fazer um degradê da questão de, tipo, deixar um vermelho mais escuro na parte de baixo. Porque era o único vermelho que eu tinha, era esse. Então, eu tava fazendo a misturinha ali e eu deixei ela olhando aí pra vocês com esses olhinhos mortais. Mas eu tava fazendo a misturinha de marrom e vermelho, ou vermelho e preto, que acabou ficando marrom de qualquer jeito. Então eu fui aplicar pra ver se tava tudo certo. Deu quase certo, sim. Não ficou exatamente o tom que eu tava procurando, mas eu fui fazendo o contorninho e aonde vai ficar a pupila dela já. Então, ele fica assim, nessa parte, que é como eu faço os meus olhinhos. Eu costumo fazer a pupila e eu puxo pros lados, pra dar esse efeito de sombra dos lados também, como se o olho na parte de cima tivesse escuro e tudo mais. E deixar o highlight, né, que é o brilho de vermelho ali embaixo, que é o que eu costumo fazer muito, já que meu estilo é meio anime, digamos. Eu gostei assim, porque ainda ia vir o preto de qualquer jeito. Eu ia passar o preto por cima, né, pra fazer os cílios e tudo mais. Mas eu gostei bastante dessa parte assim. Só que eu ainda acho que eu exagerei e deixei bastante escuro do que o vermelho. Porque não deu pra fazer um degradê certinho, né? Porque essa tinta também não tava dando muito certo. Mas eu tentei, tá vendo, puxar bem. E depois eu poderia passar o vermelho por cima, dali onde tava faltando vermelho. Eu puxei a pupilinha dela mais pra baixo. Então acabou que ficou muito mais escuro do que o vermelho em si. Então eu voltei com o vermelho, porque eu lembrei que o olho dela era mais vermelho do que escuro e tudo mais. Eu lembro que eu fiz dos dois lados. E aqui veio, finalmente, acho que é o preto, se eu não me engano. Eu deixei um pouco, eu misturei um pouco mais do vermelho ali, naquela parte mais escura, acho que dá pra vocês verem. E aí eu trouxe o preto de vez, pra ver se ajudava já. Então esse aí já ia ser o que ia ficar por último, né, o final, que ia ficar pra sempre nela. E aí já tá terminado e vocês estão vendo que tá bem claro. Eu tive que fazer no off, porque eu não consigo gravar e fazer o contorno dos olhinhos. Mas tudo bem, deu tudo certo. E lá vou eu usando minha tinta de tecido de novo pra pintar essa cabecinha dela aí. E funciona, tá? Funciona bastante.
Se você passar um verniz e fica tudo certo, ele não sai, fica muito bom. Por incrível que pareça, essa minha tinta aí já tava com uns problemas. Ela tava ficando meio pegajosa. Eu não sei por que ela ficou assim, mas tudo bem. E essa daí, ela não tem brilho, ela é fosca. Mas, como ela não tá passando numa roupa, num bonequinho, ficou meio silicone, tipo, meio plástico. Eu não sei, essa tinta tá meio ruim já. Mas tudo bem. Ela ainda serve. E de novo eu estou fora do esquadro. Desculpa, gente. É principiante aqui no YouTube. Desculpa. Mas tudo bem. E eu tive que passar, acho que umas 2 ou 3 mãos dessa tinta. Tipo, ela cobriu muito bem na primeira. Mas eu queria bem vermelho. Então eu passei 2 ou 3 camadas. E de novo eu tô fora do esquadro, meu Deus. Então eu tinha que esperar secar, mas não demorava tanto assim pra secar, por incrível que pareça. Essa tinta parece que ela, tipo, secava muito mais rápido do que, sei lá. E isso acontece até no tecido também, que eu tô pintando e ela já seca, então eu tenho que sempre estar molhando ela. Mas tudo bem, aqui deu tudo certo. E eu já tô passando a segunda mão, mesmo com ela meio ainda molhada e ela ainda tá aceitando. Então, tudo certo, tudo certo. Então, eu pintei tudo. Eu tomei muito cuidado pra não pintar a parte de dentro lá, porque a parte de dentro é pra ser branca mesmo. Eu até passei um pouquinho de marrom pra ficar um pouquinho sujo, porque era do jeito que eu queria. E eu pintei tudo isso aí. Olha lá a carinha dela. E eu ficava esperando secar. E finalmente secou tudo. Tá vendo? Ela ficou esse brilho, mas não era pra ela ficar brilhante, porque ela era fosca. Mas tudo bem. Eu gostei porque na vida real também tem esse meio brilho. E aqui eu comecei a fazer as partes brancas, que inclusive elas são 3D, tá? Na vida real, elas são tipo... Como pôr em palavras? São tipo verruguinhas brancas. Ok. Mas eu não tô zoando, eu vou botar até uma foto aí de um cogumelo pra vocês verem. Eu achava que era pintadinho. É um pouco triste saber disso, mas tudo bem. Então eu fui fazendo isso em todo o chapéuzinho dela, né? O cogumelinho. E eu fui fazendo com tinta guache branca. Elas aderiram bem uma com a outra até. E aí eu fui fazendo uns grandes, uns bem pequenininhos. Tá vendo umas bolinhas aqui e ali? Aquela reta ali não ficou muito legal. Eu fiz um conjunto de bolinha, então eu juntei tudo pra não ficar tão estranho. E eu tive que fazer isso por todo o chapeuzinho. Foi um pouquinho demorado, mas até que foi divertido, assim, fazer essas coisinhas. Eu queria ter feito 3Dzinho, mas eu acho que ia ser difícil. A gente podia ter usado aquele papel ruim. Mas eu gostei dela pintadinha assim mesmo. Deu um acabamentinho mais bonitinho nela. E quem sabe em alguma oportunidade a gente, depois de alguns anos, refaça ela de novo. E a gente coloca aí mais detalhes ainda do que da primeira vez, né? Então eu fui fazendo grandes, médios, bem pequenininhos, conjuntos, bolinhas pra lá e pra cá. Porque quando a gente desenha na vida real, a gente desenha ele como bolinhas, pintinhas. Mas na vida real mesmo, o cogumelo, ele tem essas partes assim que parecem tipo umas nuvenzinhas. Elas não são bolinhas perfeitas. A não ser que são outra espécie de cogumelo, eu não sei. Será que tem uma espécie de cogumelo que são só bolinhas mesmo e eu tô confundindo? Eu espero que... Não sei. Não foi tão demorado assim. Eu tava reclamando de ter que fazer em tudo, mas não foi tão demorado assim, porque era bem abstrato os formatos. Então, eu não tinha que fazer nenhuma arte difícil, então foi bem facinho e bem relaxante de fazer também. Era muito, muito gostosinho de ficar fazendo isso.
Bom, aí eu tô quase terminando de fazer. E eu queria também perguntar se vocês estão até aqui agora assistindo o meu vídeo. O que vocês escolheriam de próximo. Eu tô com algumas ideias na questão de alguns personagens que eu já desenho há algum tempo, porque eu já desenho há mais de sei lá quantos anos. Eu desenho mais pra mim, óbvio, mas eu posto também. Eu vou estar colocando aí o meu Instagram de desenho pra vocês, se vocês quiserem tá dando uma olhada. Mas vai ter um Instagram aqui do canal e vocês podem ir lá e ver que terá a fotinha da nossa cogumelinha. E é claro que vai ter as fotinhas aqui no final também, mas se vocês quiserem dar uma olhada lá, vai estar lá. Então, eu também queria algumas dicas, se vocês quiserem algum personagem, caso, sei lá, uma fadinha, um gatinho, também ficaria legal. Eu não sei. Ideias, muitas ideias. Eu gosto desse tema de florestinha. Enquanto eu tava fazendo essa cogumelo, eu pensei, nossa, ela teria muito uma amiga fada, com certeza, ou uma amiga cogumelo preto. Eu esqueci o nome dele. É um cogumelo aranha? Sei lá, é um cogumelo gosmento. Eu vou botar a foto aí. É um cogumelo preto com, tipo, chuvinhas, né? Essa gosma dele preta e caem como se fossem gotas. E eu achei muito genial. E, tipo, seriam dois apostos, né? Um amiguinho muito animado, que é essa cogumelinha vermelha. E se vocês quiserem dar um nome pra ela também, podem deixar aí nos comentários. E uma amiga toda escura e triste, porque, sei lá, eu faria ela chorando, com certeza, porque parece que ela tá bem triste. E eu acho que ia ficar muito fofinho essas duas juntas. Então, é uma ideia muito legal de se fazer, com certeza. E finalmente eu tava terminando isso. Eu coloquei muito detalhe, muito pontinho, mas ficou fofíssimo. Parece um céu vermelho cheio de nuvens, mas deu certo. E aqui chegamos, mais um dia, unhas agora, Gente, isso demorou muito, demorou bastante, mas tudo bem. A gente tá aqui pintando com a nossa famosa tinta de tecido, yay! Aí é a parte que secou, eu peguei o verde musguinho mesmo, pra ficar uma coisa mais escura mesmo, e eu fui aplicando em toda aquela parte que tinha secado e tal. Só que aí foi quando eu achei que tinha ficado muito escuro e eu não tava gostando muito, não. Eu achei que dava pra consertar porque eu tenho uma tinta mais clara e eu fui pintando tudo mesmo assim de verde escuro porque eu ia passar a parte clara por cima, tipo fazer um dye brush, né, o dry brush, que é quando você pega um pouquinho de tinta e tira bastante do excesso e fica só um pouquinho no pincel e você passa por cima dessas partes assim que são meio altas e elas vão pegar uma tintinha, né, e vão ficar com um brilhinho natural, digamos assim. Então, eu pintei isso tudo de verde, musguinho, e eu achei que o meu verde claro ia dar o brilho, o efeito que eu queria pra dar esse efeito mais matinho e tudo mais. Só que, como eu já tinha falado, não deu nada certo. E eu não gostei nada de como ela ficou. E eu tive que cobrir de novo, que senão eu não ia gostar e eu ia ter que fazer tudo de novo. Sorte que eu tenho bastante tampa de Pringles. Bom, aí eu tava começando a fazer acho que um tom um pouco mais claro, porque eu queria mesclar esses dois, porque eu não pintei tudo, tá vendo? Então, eu queria fazer um tom mais claro misturado com esse verde escuro, pra ver se dava uma salvada aí nessa questão, mas eu acho que não salvou, porque eu sei que não salvou, porque eu já fiz a cobertura e tudo mais, e eu estou esperando pra mostrar como que foi feita a cobertura. Eu misturei um pouco de azul aí, tá vendo? Pra dar um tom mais escuro ainda, tá vendo? Que essa parte aí ficou
um verde mais profundo, um verde bem verde. Um verde azulado, bem verde floresta mesmo. Então eu comecei a pintar o resto, tá vendo? Eu tô pintando até por cima do outro, porque eu achei que tava muito quente aquele outro. Então eu passei. No final das contas, não ficou desse jeitinho aí que eu pensei. Tipo, olhando agora, tá bonitinho, mas não tá o que eu queria pra ela. Então eu pintei tudo mesmo assim e eu não gostei. E pra fazer a cobertura, é óbvio que demorou ainda mais, porque teve que secar essa parte. E depois eu tive que fazer uma mistura. Eu quero esperar chegar na parte da mistura pra vocês aprenderem como é que faz, caso vocês queiram também. Então, eu não sei muito bem o que falar. Eu sou nova aqui, né, galera? Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se inscrevam, por favor. Vai ajudar bastante aqui a gente. E deixem nos comentários o que vocês acharam da bonequinha. Se vocês têm sugestões pra mais. O que vocês querem ver e tudo mais. De bonequinhos. Ou só de arte mesmo. Porque eu adoro desenhar, principalmente no papel mesmo. Desenhos em celular, essas coisas assim. Eu gosto, mas demora. Eu deixei cair nessa parte aí, tá? Pra quem tá querendo saber, eu deixei cair. Eu quase me sujei inteira. Eu gosto muito de desenhar no papel. Então, se vocês querem ver o próximo personagem sendo desenhado em vez de, tipo, arte 3D. Arte digital. E aí eu faço com vocês. E depois, num próximo vídeo, a gente faz o bonequinho em si. Gente, eu nem sabia que tinha demorado tanto assim. Bem, finalmente tá aí. Eu não mostrei a mistura. Gente, agora que eu parei pra perceber. Bom, a mistura foi simples, eu vou falar enquanto tá aparecendo aí pra vocês. Foi cola, serragem e tinta verde de tecido mesmo. E um pouquinho de tinta branca pra ficar claro. E eu fiz essa gororoba e grudei tudo com cola branca mesmo. E ele ficou assim. E aí eu já tô marcando onde vai ser o furinho pra colocar ela. Com aquele arame lá do começo que a gente fez. E eu vou furar aonde é. Eu vou trocar a broca, fiquem tranquilos. Eu tenho uma mais fininha. E eu furei mesmo até o plástico pra deixar ela em pé. E ela tem uma sustância a mais além da cola. Porque eu vou passar cola, porque ela não tava ficando, tá vendo? Ela dá uma caída pra frente. Então, gente, desculpa pelo cachorro se vocês conseguirem ouvir. Infelizmente eu moro no fim do mundo, e então tem um cara passando de cavalo e minha cachorra odeia cavalo. Mas ok, continuando, a gente coloca ela aí, gruda. Vou grudar ela com super bond mesmo, tá? Pode ser cola mesmo, se vocês quiserem, cola quente, ajuda. Mas eu estou usando super bond mesmo, porque ela é boa. E no off, né, nas câmeras desligadas, eu fiz algumas coisinhas de decoração, como mini cogumelos, florzinhas e uma coisa muito fofinha, que é uma borboletinha verdinha, pra colocar no topo da cabeça dela. Que eu achei que ia ficar muito bonitinho e não tava na arte principal. Mas eu achei que ia dar tanto mais detalhe e tudo mais, porque quando eu fiz ela, eu não tinha muita ideia de como eu desenharia o local de moradia dela, tá? Então eu fui colando tudo aí. São mini florzinhas. Eu fiz cada uma à mão, porque eu não tinha um cortador que fizesse uma florzinha tão pequenininha. Mas tudo bem. Então eu também fiz alguns cogumelos, tá? Pequenininhos. Eu fiz um roxo, um azul e um verde. E um laranja. E a borboleta é verde, porque eu acho que contrasta bem com o vermelhinho da cabeça dela.
Eu tô mostrando daí de cima mesmo, mas quando colar tudo, eu mostro pra vocês mais de perto como que ficou tudo. E vai ter as fotinhas dela também no final, pra vocês verem. Eu queimei meu dedo, tá? Tem que tomar cuidado com essa Super Bonder, porque quando você coloca seu dedo pra pressionar, ela esquenta, tá? Ela esquenta muito rápido e você pode se queimar. Eu me queimei, tá? E não é a primeira vez que isso acontece, mas toma cuidado, galera. Olha lá, eu olhando meu dedo. Eu queimei meu dedo. Foi doloridinho, tá? Aí eu vou colar finalmente a borboletinha na cabecinha dela. É muito pequenininha e eu tô com essas unhonas. Gente, que unha grande. Eu não tinha nem lembrado que era tão grande. E em falar nisso, eu já tô com outra aqui e ela também é grande, igualzinha a essa. Bom, eu não costumo fazer unhas tão grandes, tá? Eu fiz essa daí porque eu quis, do nada, fazer assim mesmo, grande, e ficou assim mesmo. Bom, mas deu certo. Eu tenho pinças também pra ajudar, mas eu acabei fazendo tudo no dedo mesmo. Eu dei uma lixadinha nas pontinhas ali pra colarem melhor. E aí eu tô colando um dos cogumelos, que é o roxo, porque eu tinha feito eles separados. Eu não grudei eles na hora que eu fiz. Então eu tava grudando o cogumelo aí. Tava bem difícil de grudar ele, porque ele não tava querendo ficar reto na parte de cima. E eu tava com as minhas unhas gigantes, então tá difícil. Ou eu grudava tudo nos meus dedos, ou não grudava nada. Mas eu finalmente consegui, e depois eu colei ele na base. Eu resolvi grudar aí bem na frente dela, como se ela tivesse uau, sabe que ela tá com aquela boquinha, como se ela tivesse uou. Então, tá aí as nossas fotinhas de como ela ficou. Eu tirei algumas fotos ali fora e uma foto dentro de casa. Eu espero que vocês tenham gostado muito dela. E um beijo e até a próxima!